Graças a Deus, irmãos. Como o pastor já adiantou, é um privilégio para mim também poder estar aqui de volta em casa. Eu já queria fazer uma explicação. Acho que Ruth não está ali atrás ainda. Já fazer uma explicação aqui para os irmãos. Antes de mais nada, vocês vão escutar ela pedindo água o tempo todo. Ela fala água, água. Ela está naquela fase que água é coisa. Se ela quer uma cadeira, ela fala água. Ela quer a tomada, ela fala água. Então, não pensem que ela está desidratada, morrendo de sede. A mãe dela dá água no tempo certo ali para ela, certo? Só para quebrar o gelo aqui um instantinho. Eu peço que você abra aí a sua Bíblia em Romanos capítulo 11. A gente vai ler esse texto, um dos textos mais conhecidos de toda a carta de Romanos e também da palavra de Deus. Romanos capítulo 11. Leremos o finalzinho desse capítulo. Estamos trabalhando aqui na igreja os temas da Reforma Protestante, os lemas, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, somente Cristo. E hoje estaremos pensando nesse que nós chamamos carinhosamente de o último lema, ou o lema final, no sentido de propósito. Somente a Deus a glória, só lhe deu glória. Então, com reverência, eu peço que você veja aí a palavra de Deus com muita atenção e não feche. Depois da leitura, vamos manusear esse texto diversas vezes ao longo do nosso momento aqui de exposição da palavra. Romanos capítulo 11, do 33 ao 36, diz assim a palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Curva sua cabeça, vamos orar nesse instante. Pai, nós estamos aqui reunidos para a glória do Senhor. Nós estamos aqui reunidos como o teu povo, o teu corpo, a tua igreja, ovelhas do teu rebanho, tu és o nosso pastor. Não há outro a quem devemos dar glória, não há outro a quem devamos louvar. Nós te pedimos que nesse momento, através da exposição da palavra, o teu nome continue a ser glorificado, como já tem sido até aqui. Fala conosco mais uma vez, como o Senhor já tem também nos falado. Instrui-nos por meio da tua palavra, pelo intermédio do Espírito Santo. Desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Te pedimos isso, crendo que essa é a tua vontade sobre nós, para que sejamos mais parecidos com Cristo, para que sejamos maiores e melhores imitadores do Senhor nesse mundo. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Na mitologia grega, você já deve ter ouvido falar de muitos e muitos contos. Isso é até interessante. Quando a gente fala de mitologia grega, a gente não tem um livro escrito Mitologia Grega e ele é a fonte primária que a gente consulta e descobre as histórias originalmente como eram. Você escuta falar sobre Zeus, Apolo, Atenas e enfim, outros contos e outros causos que ao longo do tempo vão sendo modificados de muitas maneiras, já que não temos um livro original, como a Bíblia, que seria o Mitologia Grega completa. Não tem nada nesse sentido. Então, cada um que coloque um pontinho, aumente um ponto, tire outro, e a história ao longo do tempo vai sendo modificada. Mas uma dessas histórias, que talvez você tenha escutado de diferentes formas e diferentes versões, é a de Narciso. Provavelmente você já ouviu falar sobre o mito de Narciso. Narciso, aquele homem que deriva também aquela ideologia narcisista, é aquele homem que encontrava-se com a beleza de maneira exacerbada, um homem maravilhosamente bonito. Algo como Apolo vai ser, certamente. Alguém que tinha tanta beleza, mas tanta beleza, que do seu próprio lábio saía a seguinte palavra: não me relacionarei com mulheres, visto que não há ninguém com a beleza como a minha. Ele se enxergava tão bonito, como se fosse a música do Paulo Baruch, que nós acabamos de cantar, mas dizendo assim: não há outra beleza como a minha, nada se compara à minha beleza, nem há outra igual. Era Narciso cantando sobre ele mesmo. E Narciso, nesse seu cisma com a sua própria beleza, se tornou alguém ensimesmado, arrogante, admirador de si, egoísta, autocentrado. Alguém que, passando por um dos riachos da sua localização, caminhando por um certo bosque, encontrou um lago. Esse lago tinha águas tão claras, mas tão claras, que quando Narciso olha para aquele lago, ele vê o seu próprio rosto refletido ali. Ele fica encantado, fascinado com a beleza que ele encontrara naquelas águas reluzentes. Desde então, a história de Narciso é contada como alguém que olhou para o seu próprio rosto refletido na água, se encantou consigo mesmo. O que talvez você não lembrasse da história, ou lembrasse talvez, é que Narciso passa o resto dos seus dias presos naquele rio, olhando para o seu rosto. Ele não quis desgrudar um minuto sequer, vendo o seu rosto refletido no mar,
Até o momento que ele passa a definhar, vai ficando com fome, vai definhando e morre naquele rio. As histórias vão variar nesse sentido. Alguns dizem que ele foi tentar pegar o próprio rosto ali, ou dar um selinho nele ali, sei lá o que era, e morreu afogado. Outros dizem que de fato ele passou tanto tempo admirando o seu próprio rosto que faleceu. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 11, a gente está vendo Paulo fazer algo muito parecido, mas ao mesmo tempo completamente oposto. O apóstolo Paulo, assim como Narciso, está admirado. Ele está encantado com algo que ele encontrou aqui. Paulo, no capítulo 11 dessa carta maravilhosa, está fazendo o oposto de Narciso. Ele está adorando também, mas ele não está adorando a si mesmo. Ele não está adorando algo que ele encontrou em si e disse, olha, percebi que eu sou tão nobre, tão inteligente, tão capaz, ou algo nesse sentido. Ele fica maravilhado com a adoração ao Senhor. Ele fica maravilhado, admirado com a grandeza do nosso Deus. E esse já é uma espécie de resumo, essa já é uma espécie de resumo do que nós pensaremos aqui hoje. Toda a nossa teologia, o nosso cultivar de conhecimento, toda a intelectualidade que nós desenvolvemos enquanto igreja, buscando em livros, buscando em músicas, em comentários, seja lá o que for, toda a nossa teologia deve nos conduzir em adoração. Se você quiser um nome mais técnico, um pouquinho mais técnico, doxologia. O texto que você está manuseando aí nesse exato momento é uma doxologia, é uma música, é uma adoração, um louvor que Paulo está fazendo ao Senhor. Toda teologia tem que acabar em doxologia. Toda teologia tem que acabar em louvor ao nosso Deus. Mas para que você não fique pensando que caiu de paraquedas no capítulo 11, o que é que aconteceu nos outros anteriores? A carta aos Romanos é uma carta fantástica. Você deve abrir ela pelo menos uma vez na semana, eu espero. Você manuseia frequentemente esse texto, frequentemente a palavra de Deus. Esse é um dos textos mais lidos de toda a Escritura. Romanos é aquele nosso grande compêndio doutrinário. Nós, enquanto jovens na UMP, hoje manuseamos 3 capítulos. A gente passou pelo capítulo 1, 2 e 3 na aula da nossa querida Tiana, hoje de manhã. Ele já começa mostrando o cerne do Evangelho. Eu não sei se você já tinha atentado para isso. O resumo de Romanos inteiro é o verso 16 e 17 do primeiro capítulo. Depois você marca lá e dá uma olhadinha. É o resumo de toda a carta. Ele mostra o que é a fé, o que é o Evangelho, o que é essa fé no nosso Cristo e como o justo deve viver somente pela fé. Depois disso, do verso 18 ao 32, o tom muda. O tom muda bastante. Paulo fala dos nossos pecados, fala dos gentios enquanto condenados e deploráveis diante da presença de Deus. Depois disso, no capítulo 2, nós somos convidados a ver o pecado dos judeus, aqueles que se diziam povo escolhido, aqueles que entendiam que tinham de fato a escolha sobre eles como o povo favorito de Deus. Eles também estão debaixo do pecado. No capítulo 3, copiando a nossa professora, observamos a universalidade do pecado. Não há um justo, nenhum sequer, nenhum que faça o bem. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis diante da presença do Senhor. E os capítulos vão se passando, a partir do capítulo 4, até mais ou menos o capítulo 9, e nós vamos tendo um tratado sobre a justificação. Paulo mostra como, de fato, um pecador pode entrar no céu. Se ele é pecador, como é que ele pode chegar ao céu? Se ele é um pecador, como é que ele pode agradar a Deus? Se ele é pecador e Deus se agrada dele, então será que Deus é injusto? Paulo te responde tudo isso, do capítulo 4 até o capítulo 9, basicamente. E do capítulo 9 até o capítulo 11, a gente vai vendo a soberania de Deus sendo cada vez mais exposta. Paulo fala sobre eleição, predestinação, as raças dos povos sendo colocadas todos no mesmo bojo de eleição do Senhor, mostrando que o Senhor, de fato, é um Deus que escolhe não por causa dos homens, mas pela sua escolha soberana, pela sua vocação soberana. Esse é basicamente um resumo. De repente a gente chega ao capítulo 11, em que o apóstolo Paulo explode em louvor. Não há outras palavras aqui. Ele não está mais contido em si. Ele já está escrevendo há muito tempo, ensinando doutrina, e é como se ele mesmo fizesse uma pausa. Lembre, isso é uma carta. Ele está mandando uma carta para uma igreja. Ele para naquele momento e diz, preciso louvar ao Senhor. De tanta teologia que eu estou explicando, de tanta coisa que eu estou ensinando para essa igreja, ele mesmo faz uma pausa aqui e começa a louvar ao Senhor. E pensando nisso, nós podemos talvez responder uma pergunta que norteará o nosso momento de reflexão na palavra de Deus aqui. Por que nós devemos adorar ao Senhor? Ou melhor, porque devemos adorar somente ao Senhor, ou somente a Deus deve ser a glória? Por que somente esse Deus é digno de ser louvado? A primeira resposta, as 3 respostas serão com a letra S. Se você quiser gravar aí ou anotar em algum canto, a primeira resposta é porque somente o Senhor é sábio. Não há outro tão sábio quanto o nosso Deus. Você viu isso no verso 33, ele diz, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
desde o início da carta, até este versículo, Paulo está dizendo com muitas e muitas letras, com muita piedade no seu coração, com todo o rigor acadêmico que esse apóstolo tinha e com todo o cuidado com os corações que ele pastoreava. Ele está dizendo: nenhum homem, nenhum sequer, consegue sequer imaginar ou compreender plenamente quem Deus é e como Ele age. Ora, quem dos homens tem tanta arrogância para dizer: eu entendo completamente, do começo ao fim, o ser de Deus? Que homem pode ter tanta ousadia para dizer: eu já estudei o suficiente sobre Deus e conheço todos os mistérios da fé? Que homem pode dizer em sua plena consciência de: eu já entendi o que é infinito? Nenhum homem. Nenhum homem pode ousar com tanta audácia tentar descrever quem é o nosso Deus tão plenamente. O apóstolo Paulo está mostrando que esse Deus é infinito em sua divindade. Quando ele diz: ó profundidade da riqueza, não pense em aspectos financeiros. Ele não está falando em cédulas que Deus coleciona de alguma maneira. Quando ele fala de riqueza, ele mesmo já explica o que é essa riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ora, você conhece muitos doutores. Eu não estou falando nem de médicos especificamente, você conhece muitos doutores. Nós estamos numa cidade universitária, a gente tem diversas faculdades por aqui, você conhece muitos doutores. Converse com eles um pouquinho. Você vai ver que por mais que esse fabuloso doutor, que é muito conhecido e estuda muito na sua área específica, ele domina muito conteúdo naquela área específica. E às vezes nem isso. Às vezes nem isso. Ele domina muito conhecimento de alguma parte da área do saber, do campo do conhecimento, de que ele estuda e trabalha há tantos e tantos anos. Nenhum homem consegue fazer isso com a imensidão de áreas. Pense no mais genial dos homens. Pense no homem mais conhecido por sua inteligência, por acaso. E nem mesmo ele consegue dominar muitas áreas. A gente já fica impressionado quando a gente vê um homem ao mesmo tempo conseguindo respirar e falar. Já é um mistério como é que os homens conseguem fazer tanta coisa ao mesmo tempo. A gente fica impressionado quando a gente encontra uma pessoa que domina, 3 idiomas. Nossa, que pessoa inteligente. Mas o mundo não tem só 3 idiomas. Paulo está diante de um Deus que tem toda a sabedoria infinita, que tem todo o conhecimento infinito. Esse Deus é altíssimo. E por ele ser altíssimo, ele é inalcançável em sua grandeza. Queridos, isso aqui para nós já serve um tanto quanto de lição. Ora, quem de nós tem motivo para ser arrogante? O nosso irmão Alassi muito bem já nos disse aqui no começo desse momento dos cânticos. Aquilo que a gente tem para dar ao Senhor, foi Ele mesmo que nos deu. O seu super cérebro, também foi Deus que deu. A sua super fé, também foi Deus que deu. A sua fé inabalável, que bota o diabo para correr, também foi Deus que te deu. Não temos motivos em nós para que o louvor seja nosso. Nada disso encaixa na adoração verdadeira. O apóstolo Paulo está dizendo: porque o Senhor é sábio, Ele deve ser louvado. Ele já continua explicando isso quando ele afirma: quão insondáveis são os seus juízos. Você lembra da grande façanha ali no livro de Jó? Quando Jó está arguindo com Deus, Jó está dizendo: Senhor, o que está acontecendo? Eu vou inquirir o Senhor o máximo que eu puder. Eu vou apresentar ao Senhor todas as minhas dúvidas, as minhas angústias, petições. E eu já te digo, isso está certo, beleza? A gente não está expondo o Jó aqui, mas fica para uma outra ocasião. Sempre que você tiver suas dúvidas mais profundas, faça como Jó, você leva para Deus. Ele resolve, é sempre o melhor caminho. Mas voltando para o nosso texto de Romanos, quando a gente olha para uma situação como essa, em que a gente tem dúvidas profundas, a fé está abalada, a gente não tem mais o que fazer, como Jó que lança todas as suas dúvidas ao Senhor, Deus responde a Jó de maneira muito simples. Jó, onde é que você estava quando eu fiz o Órion? Jó, onde é que você estava quando eu fiz os monstros marinhos? Num português bem brasileiro, quem é você na fila do pão? Onde é que você estava quando eu fiz todas as coisas? Quão insondáveis são os juízos do Senhor. Quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ninguém é grande o bastante para poder questionar a Deus e entender tudo o que Ele é e tudo o que Ele faz. Mas é essa a nossa primeira lição aqui. Você não é chamado para ser um profundo e completo conhecedor de Deus. Não é esse o seu chamado. Sabe qual é o seu chamado? Confiança, mesmo quando você não entende. Você é chamado a depositar sua confiança nele, mesmo quando você diz assim: eu não faço ideia do que é que o Senhor está fazendo.
Você é chamado a depositar confiança no Senhor, mesmo quando você diz assim: Senhor, para mim parece que o caminho melhor é outro, mas eu confio no que o Senhor está fazendo. Para mim parece que a igreja do Catolé deveria tomar outros rumos, não pedir nada à prefeitura e tentar de outra maneira, mas eu confio no que o Senhor está fazendo, eu confio nos líderes que o Senhor colocou para guiar a nossa igreja, então eu confio no Senhor, eu descanso o meu coração. É assim que a gente caminha, mesmo quando não entendemos nada, mesmo quando parece que estamos debaixo de um caminho um pouco escuro e limitado. Entenda, limitação nem sempre é fraqueza. Limitação em aspectos de fé significa dependência. É nesse momento que você admite: de fato, a fé tem aspectos misteriosos. E eu não estou falando nada como pentecostal de revelação misteriosa e nada do tipo, não. Mas há aspectos que nós nunca conseguiremos entender. Veja, você consegue me explicar em poucas palavras por que Deus escolheu você e não o seu vizinho? Você consegue me explicar por que um bandido, um criminoso que cometeu 1 milhão de crimes, se arrependeu, se quebrantou e foi salvo pelo Senhor? E fulano, que era até gente boa, só faltava Jesus, não foi salvo? Você consegue explicar? Nós não conseguimos. Basta você olhar para dentro de si e perguntar: por que o Senhor me salvou? Qual a resposta que você dá para isso? Há aspectos que de fato são misteriosos. E Philippe Melanchthon, já que estamos pensando sobre a reforma, Philippe Melanchthon foi o braço direito de Martim Lutero. Ele diz assim, nesse texto: Paulo está nos exortando a refrear a nossa arrogância diante do conselho de Deus. Há muitas coisas que não sabemos. Devemos nos sujeitar à sabedoria e à palavra de Deus, e não nos afastar dela, mesmo quando não compreendemos tudo. Queridos, diante disso tudo, o que nós entendemos aqui é aquilo que eu não entendo, já que Deus é insondável, inescrutável em sua completude. Quando eu não entendo, eu tenho que ter 2 reações. A primeira reação que eu tenho que ter é de temor. Eu não sei o que Deus está fazendo, como eu sou pequeno. Se eu estivesse debaixo da ira dele ainda, se eu estivesse debaixo da justiça de Deus ainda, no sentido de condenação, ai de nós. Isso nos gera um senso de temor. Quão grande é o nosso Deus. A palavra diz: quão terríveis são os seus feitos gloriosos. O nosso Deus, ele assusta por tanta grandeza, por tanta sabedoria, mas ao mesmo tempo, esse temor também gera uma outra reação em nós, a de gratidão. Ao mesmo tempo que você olha esse Deus grandioso, que conhece cada uma das estrelas pelo nome e a chama, e nenhuma delas falta, esse Deus conhece também a sua vida, a sua história, e olha para você com misericórdia. O que é que a gente tem diante de um Deus tão grande? O que é que a gente faz na presença desse Deus? A gente eleva a nossa vida em gratidão a esse Deus que salva homens como nós. Ele não te salvou porque você sabe como funciona a fé. Ele não te salvou porque você entende de teologia. Ele não te salvou por você. Ele não te salvou por algo que viu em você. É mais fácil ser apesar de você. É mais fácil ser apesar de tudo que Ele viu em nós. É mais fácil ser apesar de todo o nosso pecado. Em 1995, por exemplo, um telescópio foi enviado, o Hubble. Ele foi enviado pela NASA para fazer observações em uma parte aparentemente vazia do céu. Naquele ano de 95, esse telescópio estava orbitando e encontrou um pedaço que aparentemente não havia nada. Uma região escura, onde se pensava que era de fato um vácuo no espaço. Aqueles homens, encasquetados por 10 dias, observaram aquele telescópio captando a luz durante 10 dias. Naquela mancha escura, que para eles não havia nada, foram encontradas 3.300 galáxias, não estrelinhas, galáxias. Em uma pequena mancha que eles olhavam por um telescópio no espaço. Depois você pode pesquisar isso aí. 3.300 galáxias encontradas em 10 dias. Sabe, a nossa fé ela tem esse aspecto. Quando eu penso que algo é pequenininho, distante, não tem nada a oferecer, eu olho com calma mais uma vez, eu presto atenção novamente, eu leio mais uma vez o texto, e nesse texto, que talvez antes fosse tão misterioso e difícil de entender, eu encontro cores, encontro vida, encontro sabores, eu encontro galáxias inteiras. É assim o aspecto também da nossa fé. Quando olhamos para os caminhos de Deus, quando olhamos para a forma como Deus age, às vezes parece estranho, às vezes parece misterioso, às vezes parece nem ter sentido. Por que o Senhor chama pessoas como André? Por que o Senhor chama pessoas como o Érico, como o Flauber? Faz sentido? Não faz. Eu estava brincando ontem não, sexta-feira com os irmãos em Buquerão, eu disse, Deus podia ter convertido um apresentador de televisão, sei lá, um Luciano Huck da vida aí, certamente falaria melhor, introduziria melhor, teria um conhecimento mais amplo.
Mas Deus escolheu pessoas quebradas e falhas. Por quê? O porquê eu nunca vou saber explicar. É mérito dele, é glória dele, é o entendimento dele. Há luz também nessas densas trevas do nosso coração, e o Senhor responde cada uma delas no tempo dele, do jeito dele. Talvez eu nunca tenha as respostas para tudo aquilo que eu busco, mas a gente não é chamado para ter respostas, e sim adoração. Toda a nossa teologia deve acabar em verdadeira adoração, para a glória de Deus revelada na face de Cristo. Queridos, reconhecer ignorância não é necessariamente um defeito. Reconhecer limitação, reconhecer que é pequeno, nem sempre é defeito. Eu sei que o mundo prega exatamente o oposto. Você tem que conhecer de tudo, nunca mostre fraquezas, nunca mostre que você é ignorante ou que não sabe de algo, saiba de tudo o tempo todo. Eu sei, esse é o caminho do nosso mundo, mas a Bíblia é muito clara. Nenhum homem conhece tudo sobre Deus. Nós somos pequenos, falhos, fracos e limitados. Mas é nesse sentido em que nós olhamos para o nosso Deus, nos apoiamos na sua grandeza, nos apoiamos na sua sabedoria, e isso basta. Ele resolve os problemas do nosso coração. Basta saber que Deus é justo. Você não precisa explicar os caminhos que Deus toma na sua vida. Confie que Ele é justo e que Ele faz o melhor de acordo com a sua vontade. Você não sabe explicar por que Deus faz o que faz, mas confie que Ele é justo, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, e louve ao Senhor. Um homem chamado David Parels, ele disse: todo homem que se propõe a exaurir o ser de Deus, veja que palavras ele usa, não passa de um cego julgando cores. Pois comparada à imensa sabedoria de Deus, a perspicácia humana é pura insensatez, é pura cegueira, é pura obscuridade. Se um homem limitado, pequeno e fraco tenta definir Deus, explicar os caminhos de Deus, é como um cego julgando cores. Ele não sabe muito bem do que ele está falando. Ele até entende algo ali, ele pode tocar, sentir de alguma maneira, mas ele não explica em sua completude. É por isso que devemos adorar somente ao Senhor, porque primeiramente Ele é sábio. Num segundo momento, aqui no texto, no verso 34 e 35, o apóstolo Paulo nos mostra que devemos adorar somente ao Senhor, porque Ele é soberano. Veja o que diz o texto. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Nesses versos 34 e 35, você tem algumas perguntas que estão martelando na nossa mente. O apóstolo Paulo usa esses martelos aí para quebrar toda pretensão de arrogância, para quebrar todo espírito de altivez. Todo homem que se diga orgulhoso, ele está citando dois textos, pelo menos dois, do Antigo Testamento, Isaías 40:13 e Jó 41:11. Mas ele só está trazendo uma verdade para o nosso coração. Deus é absolutamente soberano, independente, autossuficiente. Você tem um Deus que não precisa de conselheiros. Um Deus que nunca usou o GPT para poder tirar suas dúvidas mais simples. Um Deus que nunca usou recursos humanos, que teve dúvidas na vida. E agora, qual o caminho que eu devo tomar? Você tem um Deus que é absoluto, soberano, completamente perfeito em si mesmo. Não passou 5 anos estudando ou 4 anos no seminário para tentar aprender alguma coisa. Ele já sabe, ele tem isso tudo nele mesmo. E aí a gente olha para essas perguntas de Paulo e responde. Vamos responder. Ele diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Qual é a resposta? Ninguém. Ninguém é uma resposta óbvia. Paulo está nos fazendo pensar no óbvio aqui, mas precisa ser lembrado. Quem conhece a mente desse Deus? Ninguém. E embora ninguém possa conhecer a mente de Deus, esse Deus vem e se revela a nós. Embora Ele seja um Deus completamente outro, completamente desconhecido, que nenhum homem pode alcançá-lo sozinho, Ele vem na nossa direção e se revela na face de Cristo. É Cristo que faz o Deus invisível aparecer aos homens. É Cristo que faz aquele insondável se tornar próximo. É Cristo que nos faz conhecer o caráter e a vontade revelada do Pai. Embora nós não conheçamos a Deus em toda a sua essência, em Cristo nós conhecemos ao nosso Deus. E aí você passa para a segunda pergunta. Ele diz: quem foi então o seu conselheiro? E qual a resposta mais uma vez? Ninguém. É daí que a gente tira aquele texto de Jó. Quando ele pergunta: Jó, meu filho, onde é que você estava quando eu fiz todas as galáxias? Quando eu criei tudo, você estava me dando conselhos? Era você que estava me ajudando? O auxiliar de Deus era você? Certamente não. Ninguém está
a par do que Deus está fazendo, da eleição à consumação, dos decretos eternos de Deus em que nós não sabemos e apenas especulamos. Tudo foi feito somente por Ele, tudo procede dEle. Ora, Jó mesmo chegou a essa conclusão e disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó, depois de perceber que suas muitas e muitas dúvidas não levariam a lugar nenhum, ele simplesmente diz: eu só faço confiar no Senhor, é melhor. Eu tenho muitas dúvidas, muitas questões, mas eu confio no que o Senhor está fazendo. Nenhum dos seus planos deve ser frustrado, nenhum pode ser frustrado. Deus não te deve explicações para nada. E aí vem a terceira pergunta: quem primeiro deu a Ele para que Ele venha a ser restituído? Mais uma vez a resposta é óbvia: ninguém. Ninguém deu nada a Deus primeiramente para que Deus se coloque numa situação de dívida. Esqueça essa coisa que você deve ter escutado aí em outras igrejas, por aí, em arraiais mais do fogo e do manto, por aí vai, e você sente que Deus está te devendo alguma coisa, ou você está barganhando de alguma forma. Não está. Não há nada que Deus te deva. Ora, sabe o que é que Ele te devia? Ou o que Ele podia te restituir? Condenação. Somente isso. Não há nada que o homem possa dizer: olha, Deus, o Senhor está me devendo isso. Não há nada que nós possamos dizer: eu dei primeiro para que o Senhor esteja em situação de dívida comigo. Deus é fonte de tudo. Se Ele é fonte, nada é acrescentado a Ele. Ele que emana todas as coisas, Ele não depende de nós. Nós é que dependemos inteiramente dEle. E nessa soberania, entendendo esse controle de Deus absolutamente sobre todas as coisas, sabe o que você é chamado a fazer? Descansar. Somente isso. Você tem um Deus que é magnânimo, o maior de todos, que nunca fica ansioso com nada, que nunca é pego de surpresa por nada, que mesmo que você não saiba explicar nada da vida, você só entende: Jesus morreu por mim e eu confio nele, você só entende isso. Ainda assim Ele cuida de todas as coisas. Ainda assim Ele está controlando tudo, mesmo que eu não esteja entendendo, mesmo que na minha visão humana falhe pequena, tudo esteja fora do controle, Ele continua soberano. Entenda. Embora, quando a gente escuta aqueles debates desagradáveis sobre arminianos e calvinistas quanto à soberania de Deus, e fica parecendo que soberania é algo frio, apático, eu te digo com todas as letras: soberania não é uma doutrina fria. Soberania é o travesseiro em que o verdadeiro crente repousa a sua cabeça. Porque Deus é soberano, você pode dormir em paz. Porque Deus é soberano, você não precisa ficar angustiado: quem é que vai ganhar as eleições do ano que vem? Descansa, Deus já governa faz muito tempo. Ele nunca perde o controle de nada. A soberania é esse travesseiro onde o verdadeiro crente repousa a sua cabeça. Mas se é realmente assim, por que tantas vezes nós somos assaltados por dúvidas? Se realmente soberania é esse travesseiro confortável para a gente descansar, por que tantas e tantas vezes a gente parece que perdeu o piso? Parece que o chão se abriu diante de nós e a gente caminha com ira, caminha com dúvidas, caminha com críticas. Por que a gente faz isso? Porque muitas vezes a gente está mais ocupado em discutir os motivos. A gente está mais preocupado em explicar os assuntos insondáveis, inescrutáveis de Deus. Eu estou mais preocupado em debater assuntos profundamente teológicos do que em trazê-los para o meu coração e confiar em Deus. Você está mais preocupado, e eu estou mais preocupado muitas vezes, com os meus próprios motivos, com as minhas próprias razões, com as minhas próprias convicções. E aí eu esqueço um pouco de quem é Deus. O foco sou eu. O foco são os meus sonhos, as minhas dúvidas. Eu o tempo todo. Narciso. Parece que a gente muitas vezes está assim, escravo da nossa própria busca sem sentido. Eu preciso te contar uma história. Nesses 4 anos de seminário, eu conheci muitos e muitos coleguinhas do bem. Gente boa, rapaz. Inclusive, o pastor que pregou hoje de manhã não está aqui não, né? Então eu vou aproveitar mesmo assim. Eu joguei bola com o pessoal do Sol e Deu Glória umas 9 vezes. Eles falam no vídeo que eles ensinam masculinidade, ensinam tudo, eles falam que treinam futebol lá. Eles perderam as 9, Gabriel. Eles perderam as 9. Não por mim, certo? Não tem nada a ver comigo. Eu sou zagueiro, eu só quebro canelas. Mas eles perderam as 9. Ele não está aqui para se defender, mas é isso aí. Os meninos já estão no Marrocos aí. Inclusive, incentivo. Eles têm esse trabalho lá, eles ensinam tecnologia, ensinam piedade, masculinidade, e depois eles mandam os meninos. Só ficou um da turma que a gente conheceu, que jogou bola e tudo mais. Só ficou um menino que está no seminário, o resto está tudo em Marrocos e por aí vai, trabalhando e fazendo missões por aí. Mas pensando nesse aspecto da nossa
da nossa ilustração aqui. Nessa jornada de seminário, a gente conheceu muitos rapazizinhos legais, gente boa. Muitos deles que me colocariam no chinelo tranquilamente. Estou falando sério. Pronto, acho que vocês conhecem Eber Asaf, que veio recentemente para o Jardim, deu aula no Perspectivas. Eu fui contemporâneo de Asaf, estudei uma disciplina com ele, inclusive. A gente brinca dizendo que ele é o próximo Ronaldo Lidório, só para vocês terem ideia do que eu estou querendo dizer aqui. Gente grande, que me faz parecer o vermezinho de Jacó. E aí, nessa nossa jornada de conhecer e de ter comunhão com os meninos lá, a gente chama alguns de seminarista onisciente. Já entendeu sobre o que é que a gente está falando, né? Aquele que tem resposta para tudo, o cara sabe de todas as coisas. Por que Deus fez tal coisa? Ele sabe, ele responde em 2 minutos, ligeirinho. E quem estiver discordando dele é que é burro, está errado e pronto. Esse é o seminarista onisciente. Mas, para não parecer que eu estou falando de outros, algumas vezes eu é que estava bancando o seminarista onisciente. Eu é que estava bancando aquele que sabe de tudo, que tem respostas para tudo e entende todas as coisas. E aí foi num desses momentos em que um pastor aqui de Campina Grande estava com a gente lá. Ele trouxe uma palestra para nós jovens e eu fiz uma dessas perguntas lá. Ele respondeu com todas as letras, diante da capela, com mais ou menos uns 80 seminaristas, e disse assim: André, se humilhe diante da presença de Deus, para que Deus precise te humilhar menos diante dos homens. Às vezes, na nossa busca por respostas, talvez por títulos, cargos, grandeza, poder, autoridade, não sei, escolha aí o que você quiser. Talvez nessa busca a gente deixa mais os caminhos de Deus e quer mais os nossos. Eu não confio tanto na soberania. Deus é soberano, mas eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso esperar que Deus faça todas as coisas. Às vezes a gente vive nessa busca sem fim. É nesses momentos que a gente lembra da frase de Lutero, que de maneira brilhante disse: eu não sei por quais caminhos Deus me conduz, mas eu conheço bem o meu guia. Eu não sei explicar tudo o que Deus está fazendo. Garanto aos irmãos, quando eu comecei o seminário, eu não pensava em ir para Boqueirão. Eu não sei o que Deus está fazendo, mas eu confio nele, eu descanso. Mesmo tremendo as pernas o tempo todo, graças a Deus pelo púlpito ser de madeira, mas Ele está conduzindo, a gente confia nele, a gente descansa na soberania desse Deus. Por que a gente tem que adorar esse Deus? Por que a gente tem que louvar esse Deus? Primeiramente, a gente já viu que Ele é sábio, Ele é soberano, e diante desse Deus, cale-se toda a terra. Diante desse Deus, que homem pode elevar a voz e dar instruções ao Senhor? Querido, cale o seu coração. Lembre do versículo que Tiel tanto fala, Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem. Então, ao invés de estar investigando aquilo que é oculto, que pertence somente ao Senhor, passe mais tempo meditando naquilo que Ele já revelou para você. Investigue mais aquilo que Ele já te deu, a palavra dEle, o misterioso, o oculto. Deixe isso no mérito de Deus, na conta de Deus. Busque entender a vontade de Deus que Ele revelou, Ele falou, Ele desceu. Busque conhecer Cristo. Isso basta para o nosso coração. É a palavra de Deus que revela o Deus oculto, o Deus desconhecido, o Deus grandioso e infinito. É essa palavra que te mostra Cristo. Ao invés de ser cético, frio e apático, lendo a Bíblia, dizendo, vou examinar para encontrar contrariedades e textos complexos aqui, olhe para esse texto e seja examinado por ele. Olhe para a palavra de Deus e, ao invés de criticá-la, buscando talvez incongruências aparentes ou tensões aparentes, olhe para a palavra de Deus e diga, será que eu tenho vivido à altura de tudo o que Ele já me mostrou nesse livro? Será que eu já sou o marido que Ele pediu que eu fosse? Será que eu já sou o filho, o pai, o crente que Ele já pediu que eu fosse? Descanse na soberania de Deus. Não ocupe-se com as coisas ocultas. Ocupe-se com aquilo que Ele já revelou. Adore a esse Deus que é sábio e é soberano. Mas o texto nos conduz, no verso 36, a uma última resposta. Por que devemos adorar somente a Deus? Ou por que devemos ser um povo só lhe deu glória? A terceira resposta é porque o Senhor é supremo. Veja o verso 36, ele diz, porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Nós chegamos ao ápice de Romanos 11. Alguns estudiosos dizem que o ápice de Romanos inteiro, que esse texto podia ser usado no finalzinho para encerrar o livro, acabava com isso aí.
Esse texto é o topo do que tudo que a gente viu até agora. Ele usa algumas preposições e coloca dele, por ele, para ele. Queridos, isso não é por acaso. Essas palavras são pequenas, mas são grandiosas no seu significado. A palavra dele indica essa origem, essa posse, tudo procede de Deus. É dele, ele é o dono de todas as coisas. Tudo que existe, vem a existir, ou já existiu, tudo é dele. O salmista nos declara isso no Salmo 24. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. Nada escapa do seu domínio. Os animais espalhados pelas montanhas, os Alpes por aí. Os peixinhos no fundo do mar, as aves no céu que você não conhece, eu não conheço. As espécies que ainda não foram descobertas. Todas pertencem a esse Deus. Um Deus grandioso que conhece aquilo que jamais conheceremos. Tudo é dele. Tudo é desse Deus. Não há uma única partícula no universo espalhada e perdida por aí. Um subátomo espalhado por aí sequer. Que não seja do nosso Deus. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Todas as estrelas desse céu. Todos os planetas. Todas as pessoas. Você. Tudo isso é dele. Ele conhece o seu coração. Em cada mínimo detalhe, os seus pensamentos. Tudo o Senhor conhece. E ele não conhece simplesmente como a gente costuma dizer, né? Eu conheço fulano, mas conheço só de rosto. Não sei muito bem como funciona. É coisa nordestina. A gente tem umas coisas meio diferentes. Eu conheço fulano só de ouvir falar. Não sei. Deus não tem isso. Ele conhece perfeitamente, eternamente, exaustivamente. Pensamentos, partículas, eventos, tudo. Ele é a fonte do saber. Ele é a fonte da verdade e o fundamento de toda a nossa realidade. Há uma segunda palavra aqui, uma segunda preposição, ele diz, por meio dele. Ele está dizendo que esse é o modo como Deus age. Todas as coisas que existem, elas só existem por meio dele. Ele que faz e realiza todas as coisas. Tudo por causa da sua vontade soberana. Paulo já falou sobre isso. No capítulo 8 de Romanos, ele diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma forma, às vezes esquisita, às vezes não tão esquisita assim. Todas as coisas, todas elas. Até essas coisas sombrias que você deve ter pensado aí. Eventos como guerras, eventos como a perda de alguém muito querido, eventos como pandemias, doenças, notícias estranhas nesse mundo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O falecido e querido pastor Sproul, ele dizia assim, não há uma única partícula subatômica rebelde em todo o universo. Já pensou isso? Não há nenhum serzinho vivo, um micro-organismo, seja qual for, que se rebele contra o Senhor. Só a gente, só os homens mesmo. Nada foge desse controle de Deus. Se houvesse um único elemento, um único coração, um único pensamento que fosse fora do domínio de Deus, ele não seria soberano. Se existisse um só peixinho no oceano que descumprisse a vontade de Deus e fugisse do poder de Deus, esse Deus não era tão poderoso assim. Se existisse um só evento em todo o universo que contrariasse a palavra de Deus, nós teríamos um completo caos. Não haveria em nada nesse universo que nós pudéssemos nos consolar. Esse nosso Deus, ele é providência. E essa providência é cuidado. Essa providência é você olhar até para o caos que vive, sei lá, a instabilidade política, a crise financeira, seja o que for. Você olha para isso tudo e diz, ainda assim é um Deus conduzindo todas as coisas. Ainda assim é um Deus soberano que conduz tudo por meio dele. Tudo está dentro dos seus propósitos eternos. E ele encerra dizendo, para ele. A terceira preposição aqui está falando sobre finalidade, propósito. Por que que as coisas são como são? Por que que você foi criado? Todo presbiteriano sabe responder isso. Nós vivemos para o louvor da glória do nosso Deus eternamente. Todas as coisas convergem para Ele. Ele é o centro de tudo, tudo aponta para Ele. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. O universo inteiro sabe disso. Os passarinhos cantam para a glória de Deus. O sol não desobedece ao Senhor nos seus ciclos de aparecimento. As 4 estações obedecem ao Senhor. A lei da gravidade obedece ao Senhor. Todas as coisas estão aqui para exibir, para estampar, para anunciar, para reluzir a glória de Deus. Toda a criação, até o sofrimento,
até o mal, até as dores, até as desordens aparentes desse mundo, servem para anunciar a grandeza do nosso Deus. Sim, Romanos fala sobre isso. Até mesmo o ímpio para o dia do juízo está glorificando ao Senhor. Até nisso Deus é glorificado quando Ele manifesta a sua justiça. Um comentarista, João Calvino, para dizer o nome do boi, ele diz assim, Romanos 11:36, é a versão paulina de non nobis domini, que em latim é não a nós Senhor, não a nós Senhor, Salmo 115. É a mesma lógica. Ele recorta o que o salmista fala lá no Salmo 115, verso 1, traz aqui no seu texto e diz, ao Senhor deve ser toda a glória, não aos homens, não a nós Senhor, não há nada nos homens em que possamos depositar glória, confiança e louvor. A Ele, pois, a glória eternamente. Diante de tudo o que Paulo estava escrevendo aqui, ele diz, glória deve ser dada ao Senhor, porque os homens são condenados, porque os homens são salvos, porque eu fui chamado, tudo redunda em glória para o Senhor. Toda a nossa vida deve ser uma vida de adoração ao nosso Deus. Esse é o fim último de todas as coisas. A Ele, pois a glória eternamente. Amém. Queridos, toda a nossa teologia redunda em louvor ao Senhor. Toda a nossa vida deve ser para adorar esse Deus, porque Ele é sábio, Ele é soberano, Ele é supremo. Só Ele é digno de ser louvado, só lhe deu glória. Toda a glória deve ser dada ao nosso Deus. Por isso, pare com essa síndrome de protagonista. Pare de enxergar você mesmo como o centro do universo. Você acorda de manhã de 5 horas, porque você acorda cedo, ou de 4, porque você tem uma mentalidade absurda. Você acorda de 4 horas da manhã, aí já começa a abertura. Você já reparou? Tem uma abertura, sobem as letrinhas, porque é a série da sua vida. Você é o centro do universo. Não é. Pare com essa síndrome de protagonismo. A história que acontece nesse mundo não é sobre você, você faz parte dela, mas o protagonista é o poderoso Deus. O protagonista é o Senhor de todo o universo. A vida não é o seu palco, é o palco dele. Esse universo criado é o palco do nosso Deus. A vida não é sobre as suas vontades, os seus sonhos, o seu conforto, o seu nome. Tudo existe para a glória de Deus. O texto não diz assim, porque de mim, por meio de mim e para mim são todas as coisas. É sobre o nosso Deus. Na prática, o que esse texto está fazendo aqui com cada um dos nossos corações aqui, é olhando para o trono que tem aí no seu peito e dizendo, sai ego, sai homem, não tem espaço para mim e para você nesse coração mais não. Tem um rei sentado nesse trono. Paulo está gritando comigo, dizendo, André, desce daí, o trono já tem um dono. Coloque o seu nome na frase e fica a mesma coisa. O Senhor é que deve estar nesse trono do seu coração. Por vezes, a gente inverte os valores. E Deus é que vira o coadjuvante na história. Eu oro pedindo a minha vontade a Deus. Eu busco a igreja para alcançar aquilo que eu tenho como propósito, sonhos. Eu quero passar num concurso, então fico ali, devoção, fidelidade, até alcançar o meu objetivo. Mas, às vezes, nos ferimos quando não somos notados, quando não somos elogiados, quando não somos seguidos como a gente queria ser seguido. Quando a gente faz isso, a gente está vivendo para a nossa própria glória. Vivemos como se fosse para a minha busca de felicidade, quando o nosso objetivo deve ser claro, glória somente ao Senhor para sempre. Se a sua vida não está glorificando a Deus, está glorificando a outro alguém. E seja quem for, você, sua família, seus filhos, seus sonhos, seu trabalho, o que for, eu posso botar um nome bem carinhoso nessa outra pessoa. Ídolo. Qualquer outro tipo de glória dada a qualquer outro que não é o Senhor se chama idolatria. Idolatria é você tirar o dele nesse texto e colocar o eu. É colocar André, é colocar a igreja, é colocar qualquer que seja no lugar do Senhor. Irmãos, fazer isso é colocar um peso insuportável sobre suas costas. Quando você deposita glória nos homens e você quer o louvor dos homens, isso é um abismo chamando outro abismo, você nunca estará saciado. Mas quando você entende que se eu for criticado, glória a Deus. Se eu for elogiado, glória a Deus. Se a igreja crescer para 150 membros, glória a Deus. Se cair para 110, glória a Deus. Quando você vive assim, você vive aliviado. O Senhor está conduzindo todas as coisas. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas o Senhor é que dá a todos de acordo com a sua vontade.
O Senhor é que conduz todas as coisas. Irmão, quando você entende que essa deve ser a sua vida, as coisas mudam e se encaixam no seu devido lugar. Tudo que há de bom em você é graça de Deus. Logo, glória a Deus. Tudo que há de força em você, de vitória em você, seja lá o que for, glória ao Senhor. Se o seu nome for lembrado pelos homens, glória a Deus. Se você for esquecido pelos homens, glória a Deus. Ele é o nome que deve ser lembrado acima de todo nome. Se a vida estiver pesada demais, ou leve demais, seja como for, glória a Deus, do mesmo jeito. Mas esse texto ele não podia se encerrar sem nos deixar alguns ensinos práticos. O primeiro ensino que esse texto nos traz, de maneira muito prática e muito rápida, ele nos mostra que toda verdadeira teologia começa e termina em adoração. Se você tem buscado de alguma forma se capacitar, aprimorar, aprender mais, na área que você gosta, música, teologia, sei lá, qualquer área da teologia que você está pensando. Se você tem buscado aprender isso aí, somente para saciar suas curiosidades, ou para poder se preparar para o próximo debate, ou para poder mostrar para fulano que você sabe mais do que ele, me perdoe, mas você está num caminho muito ruim. Toda teologia que não acaba de joelhos está doente. Toda teologia que não exalta ao Senhor e sim aos homens está trocando a luz do sol por uma velinha. Não vale a pena. Não vale a pena buscar algo para exibir o seu nome nesse mundo, diante de um Deus tão glorioso. A gente só tem um dever, anunciar a glória desse Deus que brilha mais do que tudo. Seja esse que adora ao Senhor, que se capacita, que busca, que se aperfeiçoa, mas para que Ele seja conhecido, para que glória seja dada ao Senhor. A nossa teologia, irmãos, de maneira muito simples, tem que começar e terminar na cruz. A busca da igreja por conhecimento, por trazer sermões mais impactantes, por poder falar novas verdades, talvez, ou entendimentos que você ainda não tenha, não é para que você admire os seus pastores. Não é para que você diga, nossa, como o Itiel prega bem. Não é para isso. É para que você diga glória a Deus pela vida de homens imperfeitos e falhos, porque eles estão manuseando a palavra. Glória a Deus porque Deus usa ferramentas tortas, quebradas, cheias de defeitos, numa palavra que é perfeita e eficaz para tratar o meu e o seu coração. Toda teologia de verdade acaba de joelhos, acaba em adoração ao Senhor. Por isso, há um segundo ensino automático nesse texto. Cuidado com toda arrogância mascarada de piedade. Muitos usam soberania de Deus, ou termos como calvinismo de fato, ou as doutrinas da graça, seja o que for, como desculpas para o seu orgulho disfarçado, como formas de não fazer algo que deveriam fazer. Estive pregando na última sexta-feira lá em Boqueirão sobre somente a graça. E para que eu pudesse introduzir esse estudo, eu fiz uma pesquisa rapidamente, acho que alguns até responderam daqui da igreja, sobre obras, sobre salvação, o que é que a gente faz diante da presença de Deus. E me chocou que, de alguma maneira, alguns irmãos, talvez pela minha pergunta mal feita, ou por alguma má compreensão, responderam que não fazemos obras nenhuma. Sabe, de fato, para sermos salvos, nenhuma obra é necessária, além da de Cristo. Para a nossa salvação, nada mais é necessário além do Cristo que se sacrificou na cruz por nós. Nada mais é necessário. Você crê nele, na obra que ele fez, isso basta. Mas a nossa vida, ela tem que manifestar esse amor. E como é que a gente manifesta esse amor? Boas obras. A gente mostra que foi salvo, a gente mostra que o nosso ego já foi crucificado, que o velho homem morreu, com boas obras. Cuidado com as desculpas. Eu não faço isso porque isso não é coisa de reformado. Cuidado. Às vezes a nossa arrogância está usando essas desculpas, essas boas doutrinas, como uma capa para que eu não faça. Eu não vou me comunicar com o pobre pecador desse mundo. Eu não vou me misturar com quem não é um eleito de Deus. Calma, eu não sei quem são os eleitos, então eu vou lá e me misturo mesmo. Eu vou lá e falo com quem tem que falar mesmo, eu prego lá mesmo. Não use boa teologia como desculpa para os seus terríveis pecados. Não use termos e assuntos teológicos para que você empurre a sua vontade a Deus e não dependa da dele. Ore ao Senhor, confie no Senhor, tenha reverência ao Senhor, mas seja convencido por Ele. Desista de tentar ficar convencendo Deus o tempo todo e fazê-lo entender a sua vontade. Molde-se à vontade do Senhor, esse é o caminho que nós devemos seguir. Por último, um último ensino que esse texto nos ensina, que nos traz, é que a glória deve ser a nossa motivação. A glória de Deus.
A glória de Deus deve ser a nossa motivação todos os dias. A história desse mundo não começou comigo e nem terminará em mim. A história desse mundo não começou com você e nem terminará em você. A história desse mundo começa na glória e terminará mais uma vez na glória. Em Apocalipse 21 e 22, convido você a ler esse texto em outro momento, não agora. Você pode ler esse texto de maneira fantástica, você verá tudo aquilo que o Senhor tem preparado para o seu povo. Glória é tudo o que há naquele lugar. Glória na Bíblia é relacionado a peso, ao peso das coisas. Lá em Apocalipse tem a descrição daquele lugar. E se você olhar direitinho e encontrar algo relacionado a interruptores, você conversa comigo. A gente não vai precisar de luzes, lâmpadas, lanterninha ou qualquer coisa na glória. A luz que enche todo aquele lugar. A plenitude de todas as coisas é iluminada ali pela glória do Senhor. Mas olhe para a nossa geração. Quantos têm trocado as promessas eternas? Quantos têm trocado a beleza que está escrita aqui, que nós cremos que é real, por algo como um espetáculo momentâneo? Eu troco a grandeza da luz divina por pequenos holofotes humanos. Eu troco aquilo que o Senhor prometeu por pequenas promessas falíveis de homens aqui dessa terra. E ao invés de esperar nas promessas que parecem demorar, eu busco algo com pressa, com distração, com informalidade excessiva nesse mundo. Queridos, cuidado para que a glória do Senhor não seja trocada pela glória ao seu nome. Lembre do que o profeta Isaías percebeu. Diante da presença de Deus, os anjos encobrem os seus rostos. Toda a glória deve ser dada ao Senhor. Os anjos se escondem daquela presença gloriosa. Toda a sua vida deve ser para exaltar esse Deus. Tudo o que você faz deve ser para exaltar esse Deus. Lutero foi questionado. Como eu posso viver então para a glória de Deus? Como eu posso viver só lhe deu glória? Eu vou me trancar numa bolinha e fazer somente coisas de crente ali na bolinha? Lutero responde: não, você não é sapateiro. Faça o melhor sapato que você puder, com os melhores materiais que você puder usar. Trate o sapato da melhor forma que você puder tratar e venda pelo preço mais justo que você puder vender. Isso glorificará ao Senhor. Você provavelmente não vende sapatos. Eu conheço uns irmãos aqui que vendem sapatos, mas você provavelmente não vende também. Eles vendem. Faça o seu trabalho, a sua função, aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos, para a glória dele. Narciso ficou encantado com o seu próprio rosto. Narciso encontrou algo glorioso demais, a sua própria face. E essa glória que ele encontrou foi suficiente para prendê-lo e matá-lo. A gente encontra algo muito mais glorioso nesse velho livro aqui. Você encontra algo muito mais glorioso, muito mais nobre do que o seu rostinho bonito, nessas páginas aqui. Você ouve falar de um Deus amoroso, de um Cristo que foi até a cruz, portanto, amar ao Senhor e amar o seu povo. Você escuta falar de um Deus que não poupou esforços para que você pudesse estar com Ele. Tem algo mais encantador, Narciso. Tem algo que chama mais atenção do que a grandeza de Cristo, do que a beleza de Cristo. Se você está olhando para qualquer outra beleza e você ainda encontra nessa beleza algo que chame mais atenção do que o seu Senhor, eu te convido, quebrante-se na presença dele. Nada é mais belo do que o nosso Cristo. E foi feio o que aconteceu com ele, não foi? O nosso Cristo ensanguentado, o nosso Cristo sofrendo, o nosso Cristo humilhado. E é essa a imagem mais bela de que nós poderíamos esperar. É essa a maior beleza de todos. Sabe o que é feio no fim das contas? Não é a morte sangrenta do nosso Salvador. Sabe o que é feio? O nosso pecado. A feiura do nosso pecado que nos arranca da presença de Deus. Mas você encontra na beleza de Cristo. Sim, um Cristo que ficou ensanguentado, sofrido, magrinho, caquético ali. Mas você encontra esse mesmo Cristo ressurreto, glorioso, vitorioso. Um Cristo tremendo. Ele tem glória suficiente para que você viva todos os seus dias para agradá-lo. Toda a sua vida para exaltar o nome do Senhor. Querido, só lhe deu glória. Não é coisa de teólogo, não é só uma frase bonitinha, não. Eu sei que é bonitinho dizer só lhe deu glória. Fazer uma postagem no Instagram e botar SDG ali embaixo. Eu sei que é bonitinho. Mas a nossa vida deve manifestar esse amor de Cristo.
todo o seu viver, todos os seus dias, para a glória do Senhor. Viva em solidão glória. Vamos orar nesse instante? Pai, nós te louvamos, porque o Senhor é glorioso demais, porque o Senhor é grandioso demais. Toda a nossa vida deve ser para glorificar o nome do Senhor. Pai, que em cada canto desse mundo, que em cada lugar que passarmos, não seja o nosso nome impresso, mas o nome de Cristo. Pai, que em cada esquina feia desse mundo, onde há pecado, onde há imoralidade, onde há sujeira e feiura do pecado, nós possamos imprimir a gloriosa beleza de Cristo. Pai, começa em nós esse processo. Faz com que tua igreja te ame mais, te exalte mais, glorifique mais ao Senhor. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome seja toda a glória para sempre. Ao Senhor oramos assim, em nome de Jesus. Amém.